O nosso evangelho de hoje é Lucas 10, de 1 a 9. Hoje, dia de São Lucas Evangelista. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. O Senhor escolheu outros 72 discípulos. São Paulo, na carta aos Romanos, faz uma sequência interessante sobre a questão da escolha. Deus conhece, predestina para ser conforme a imagem de seu Filho, chama, justifica e glorifica. Romanos 8, de 29 a 30. Então, a escolha faz parte de um todo que tende à glorificação do escolhido, isto é, tende à realização da vocação primeira de cada ser humano. Gaudium Spes 22, 5. Quanto aos 72, Lucas traz à memória um dado judaico importante na época. Os judeus acreditam que, quando se deu a promulgação da lei no Sinai, a quantidade de nações existentes correspondia a 70. Assim, enviar 72 discípulos seria como que enfatizar a universalidade da missão de Jesus. Também é importante notar que os 72 não formam um grupo qualquer, mas um autêntico discipulado de Jesus, ao lado dos apóstolos, para realizarem a missão mesma do Mestre. O discípulo é alguém escolhido pelo Mestre, foi convidado por iniciativa do Senhor. Ele não se tornou o que escolheu por si somente, mas foi escolhido. A ele Jesus concedeu a graça de realizar a sua mesma missão, ir às mesmas pessoas, usando seu poder curador e suas mesmas palavras, objetivando a mesma finalidade. Em outras palavras, o discípulo, tendo como honra ser discípulo, deve ser como seu mestre, agindo segundo o Senhor. A condição do discípulo é a mesma do mestre: mansidão, pobreza e pacificação. Sua exigência é ser fiel, ser todo para Deus e para os mais necessitados, proclamar o reino, não temer ser rejeitado, não abandonar por motivo nenhum o anúncio do reino e, por último, deve lançar-se totalmente nas mãos do Senhor. Não deve existir nada que impeça o discípulo de lutar pelo reino de Deus. O mundo lhe é hostil, como as nações a Israel, o mesmo com relação à comunidade cristã inicial. O mundo quer destruir a fé cristã, mas o discípulo não teme esse mundo, um mundo de lobos vorazes. O discípulo combate, sendo ele mesmo luz na luz, que é Jesus Cristo, sendo ovelha, pobre das riquezas do mundo, focado na missão salvífica, simples e cheio da graça de Deus para a libertação dos necessitados. Triste de quem rejeita um discípulo do Senhor, pois significa colocar em xeque a própria salvação e é uma forma de rejeição ao próprio Jesus Cristo. Quem rejeita um discípulo despreza aquele
que ao discípulo se identifica. O discípulo é um oásis de Deus na terra, um horizonte para o mundo, uma esperança em meio à guerra, uma flor no deserto da vida, um consolo para todos. A presença de um enviado de Jesus Cristo é sinal da lembrança de Deus, do respeito que ele tem para com os seus, uma ação de bondade no meio da história. Abrir as portas aos discípulos é abri-las à entrada do céu naquela casa. A recíproca também é verdadeira. O discípulo é disponível, desapegado, solidário, irmão e amigo de quem o recebe. É um dom para todos. Faz-se presença de Deus onde se encontra. Precisamos colocar-nos em oração, a fim de que Deus envie mais operários para a sua igreja, homens e mulheres fiéis, apaixonados pela salvação da humanidade, pessoas que não temam dar suas vidas pelo bem de todos. Sejam leigos, religiosos, sacerdotes, todos somos chamados a realizar a vontade de Deus no mundo, combatendo as trevas. Alguns dizem que hoje existe uma escassez tremenda de vocações, mas não acredito nisso. O que vejo é a frieza de quem poderia ser um sinal autenticamente vocacional para o outro. Pouca disponibilidade para se preparar sacerdotes felizes com o sacerdócio de Cristo. Homens e mulheres encantados com o Senhor a partir do testemunho recebido. As vocações estão bem aí, às portas, precisamos enxergá-las e vê-las com mais atenção. Na verdade, nosso olhar se volta para o que mais nos interessa. Rezemos sem medo. Sejamos verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus para que Ele realize o que deseja na igreja e para o mundo. Veja o que aconteceu com São Lucas. São Lucas, nascido numa família pagã de Antioquia, a Síria Antiga, segundo a tradição, exercia a medicina como profissão. Era o médico amado, como diz São Paulo na carta aos Colossenses 4,14. Era pintor, há uma tradição que diz ter ele pintado a Virgem Maria, de fato o ícone de Nossa Senhora da Paixão ou Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também São Pedro e São Paulo. Homem culto e escritor de uma linguagem grega pura, mais tarde convertido à fé em Jesus Cristo, acompanhou o apóstolo Paulo, de cuja pregação é reflexo o evangelho que escreveu, acompanhou tanto nas prisões quanto nas audiências. E certamente conheceu todos os apóstolos. Numa só obra, depois separada, escreveu sobre Jesus Cristo, o Evangelho, e sobre sua igreja, guiada pelo Espírito Santo, os Atos dos Apóstolos. No segundo livro, Os Atos dos Apóstolos, mostrou os primeiros passos da vida da igreja até a primeira estadia de Paulo em Roma, bem como o martírio deste. No Evangelho, ele revela toda a vida de Jesus Cristo na potência do Espírito Santo, uma vida cheia de amor e misericórdia. Nos Atos dos Apóstolos, toda a vida da igreja no mesmo Espírito, uma igreja guiada, santificada e inspirada pelo Espírito do Senhor. Além disso, dá importância à Mãe do Salvador, com detalhes e teologia próprios, apresentando-a como a arca da nova e eterna aliança. Também observa nos 4 primeiros capítulos do Evangelho como agiu o Espírito Santo na preparação para a chegada do Filho de Deus. Pode-se destacar em Lucas uma forte cristologia, pneumatologia, mariologia, quer dizer, tratados importantíssimos que marcaram a espiritualidade deste evangelista. Segundo São Jerônimo, Lucas viveu 84 anos totalmente consagrado a Jesus Cristo, dedicou sua vida ao Salvador e à sua obra salvífica. Não casou, portanto, também não teve filhos, dedicou-se completamente à obra da salvação. Terminou sua carreira em Patras, na Grécia, pelo martírio. Apaixonado pela missão salvífica, dedicou seus escritos a Teófilo, ao amigo de Deus. Quem estivesse lendo o Evangelho da Salvação, a palavra de Deus, a dedicação a um discípulo, comunidade, a quem fosse iniciado na mensagem da Boa Nova. Seu interesse maior
era fazer chegar essa boa notícia a todos no mundo inteiro. Vamos e façamos a mesma coisa. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.